Mateus 25 traz a parábola dos talentos. Essa parábola foi criada por Jesus com muita propriedade. Numa leitura rápida e superficial, dificilmente será possível captar o que ele realmente queria ensinar. Sua mensagem é profunda, trazendo dicas e revelações completas sobre como entrar no reino de Deus. No momento em que estou gravando esse vídeo, estamos em Copa do Mundo. Então eu fiquei pensando, num campeonato de futebol, cada um tem uma função diferente. Existe até aquele que tem a função principal de fazer o gol. Todos trabalham em equipe e o gol sai. Mas somente um fez o gol. Porém, na hora da premiação, todos recebem a medalha, inclusive aquele que ficou sentado no banco de reservas. O técnico não vai perguntar se você fez ou não o gol, e sim se você desempenhou o seu papel. Essa é a lição implícita na parábola dos talentos. Talentos? Que talentos seriam esses? Eu vou apresentar a você alguns dos maiores gênios do mundo e você perceberá as duas faces da aplicação dos talentos individuais. Asia Carreira, QI 152, gênio da matemática, exímia pianista, abandonou tudo e entrou na indústria da pornografia. Adolf Hitler, QI 141, brilhante orador, estrategista, fantástico, transformou-se num infame ditador matando milhares de pessoas. Marilyn Vos Savant, QI 228, o ser humano com o maior QI do mundo, de acordo com Guinness. Que mulher! E no Brasil? Lúcio Flávio, conhecido caso do Rio de Janeiro, capixaba de nascimento, compositor, autor, chefe de quadrilha, raciocínio rápido, inteligente, QI elevado, 145 segundo versões. Roberto Campos, QI 180, cuiabano, senador da República, escritor e ensaísta. Vez por outra se ouve falar de gênios mirins, prodígios, superdotados. Eu vi no jornal do SBT um garoto nos Estados Unidos, 1 ano de idade, sabia ler, 2 anos discutia pré-história, e aos 9 anos estava se preparando para entrar na faculdade. Um outro garoto no Brasil, com pouco mais de 3 anos, já sabia ler e escrever, dominava o inglês e o mapa do Brasil. E sempre surgem no mundo outros novos prodígios. Todos esses são talentos de ouro, passíveis de causar inveja a qualquer um? Porém, a minha pergunta é, precisa ser um gênio para ser usado por Deus? Pessoas com habilidades mentais superiores e talentos indiscutíveis valem mais para Deus? Meu caro, a grande novidade de hoje é que a salvação de ninguém dependerá da quantidade de QI que possa ter. Na verdade, Deus nunca escolheu pessoas ou alguém porque tinha uma cabeça privilegiada ou pelos talentos que possuía. Ao contrário, ele chamou pessoas simples e sem brilho e as transformou em gigantes. Isso acontecia a partir do momento em que se colocavam humildemente em suas mãos com aquilo que possuíam. Quando estava preparando esse assunto, algo me chamou a atenção. No estudo de traços biográficos típicos de 64 cientistas de sucesso, destaquei algumas das várias conclusões a que chegaram. Veja, tem um QI muito alto e na infância começou a ler em grande quantidade. Teve apenas um interesse moderado por garotas. Costuma dizer que a sua vida é o seu trabalho. A religião não ocupa lugar em sua vida nem em sua mente. A pesquisa científica parece satisfazer as suas necessidades intrínsecas. Parece ser estranho admitir ser este o perfil dominante no mundo dos gênios. Quem sabe porque o Deus de alguns deles se resume em sua própria genialidade, ao depararem-se com a simplicidade do Evangelho. Esse foi o motivo de Jesus ter escolhido pessoas sem expressão para compor o seu ministério. A grande questão não é a quantidade do seu talento, mas a dedicação com que você aplica esse talento. Não importa o tipo de talento que você tem, e sim que ele seja colocado em uso. Assim como o músculo do corpo, ele pode atrofiar-se pelo desuso. Então, o que é que você está fazendo com o talento que Deus te confiou? Há algo que Deus deseja que você faça, e ninguém o fará da maneira como você o faria. Tenha certeza disso. Você pode ser uma peça-chave nas mãos de Deus. Porém, existe uma categoria especial de talentosos que atua em todas as áreas, mas que dirigem seus talentos para o exibicionismo. Conhece alguém assim? O conselho para estes encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Pois quem é que te fez sobressair?
E que tens tu que não o tenhas recebido? Porque te vanglorias como se não o tivesses recebido? Duas verdades brotam desse verso. A primeira: nada temos de real valor, nenhuma virtude, nem um talento que não tenhamos recebido de Deus. E a segunda: se toda virtude, todo talento é um dom de Deus, não há razão para a vanglória, porque todo crédito pertence a Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 17, escreveu: toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então se deduz que nenhum dom ou talento deve ser usado de forma banal. Nenhum talento será nosso em caráter permanente, a menos que usemos com diligência e humildade para a glória de Deus. Mas aí você continua pensando: já fiz uma ginástica mental e não consigo achar em mim nenhum dom ou talento. Acho que não tenho talento mesmo. Em alguns casos é somente um argumento usado para fugir de responsabilidades. Mas você sabe o que significa para Deus a aplicação real de um talento? Uma pessoa talentosa não é bem aquela que nasce recheada de dotes e habilidades superiores, e sim aquela que emprega o máximo esforço no mínimo que tem a oferecer. Uma estrela reconhecida internacionalmente, mas que usa os seus talentos somente para ganhar dinheiro ou para vangloriar-se, tem um valor infinitamente menor do que aquele humilde e desafortunado cidadão que não tem nada a oferecer, senão um simples prato de comida a um estranho que lhe bate à porta. Ou você acha que essa ação humilde não se trata da aplicação de um talento? A pergunta é: para onde devem se dirigir os nossos talentos, ou para onde devem se dirigir o curso de nossas ações? A resposta a essa pergunta irá determinar se você está ou não maximizando o uso dos seus talentos. Você já descobriu o que realmente interessa para Deus? Você poderá pensar: Deus quer que eu tenha muita fé, que eu seja um bom pai, que eu frequente a todos os cultos e tenha um bom cargo na minha igreja. Todas essas coisas têm a sua importância no processo da santificação, é claro, mas, afinal, que tipo de contas você e eu teremos que prestar para recebermos a aprovação final de entrada no céu? Hebreus 13:2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Já pensou se Abraão e Ló tratassem mal ou não recebessem aqueles viajantes que chegaram à porta de sua casa? O que não teria acontecido com aquelas famílias? Já pensou quanta bênção perdida se aqueles discípulos a caminho de Emaús tivessem repelido aquele estranho que se intrometeu na conversa deles? 1 Pedro 4, versos 9 e 10, sendo hospitaleiros uns com os outros. Essa demonstração tem sido estranhamente negligenciada mesmo entre os que professam serem cristãos. Para alguns, o exercício da hospitalidade é um fardo, se torna trabalhoso até para receber visitas. Fazer pratos especiais pode ser interessante, mas jamais permita que a qualidade do seu cardápio seja obstáculo para que você exerça o desprendimento da hospitalidade. Uma escritora inspirada por Deus disse: aos inesperados hóspedes, uma alegre recepção é de maior valor do que a mais esmerada preparação. Ao abrir a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, estais acolhendo anjos invisíveis. Isaías 58:7 diz: repartir o pão com o faminto. Toda gratidão é aceitável a Deus, mas no momento em que você está agradecendo pela sua mesa farta, muitos dependem de algo que acham no lixo para comer. É hora de fazermos mais do que somente agradecermos pelo nosso bem-estar. Ore, mas não deixe que ela substitua a sua ação, nem transfira a responsabilidade para outros. Jesus nos ensinou essa lição. Em seu ministério, jamais despediu alguém com o estômago vazio. Tiago 1:27. Visitar órfãos e viúvas. Essa é uma classe que deveríamos ter o máximo de atenção e carinho. Em alguns casos, são pessoas desprovidas. Deus não opera um milagre mandando o maná do céu. Ele não manda corvos para trazer alimento, mas ele opera um milagre no coração humano. Ele expulsa o egoísmo da alma e abre as fontes da benevolência. Muitas mães viúvas esforçam-se para levarem um duplo fardo, trabalham muitas vezes além das suas forças para conservarem consigo seus pequeninos e prover-lhes as necessidades. Elas necessitam de animação, simpatia, em alguns casos, auxílio financeiro. Tiago 5,15, oração pelos enfermos. A oração intercessória tem um valor sem medida. Lembre-se que Jó teve sua situação revertida no momento em que orava por alguém. Uma palavra sábia e na hora certa pode trazer um grande conforto para quem sofre num leito de hospital ou em casa. Marcos 9,41.
um copo de água fria. Jamais me esqueço de quando estudante, nos meus trabalhos de férias, uma senhora me serviu água e açúcar num copinho de pinga. Claro, não tinha pinga, era só água e açúcar. Era o que ela tinha para oferecer. Esse simples copo de água fria significa qualquer tipo de esforço no sentido de aliviar a carga de alguém. Atender alguém numa situação de emergência, ainda que suje o seu carro de sangue, seria também andar a segunda milha. Lembre-se, todo ato de bondade que eu possa prestar, ou tudo de bom que eu possa fazer, deve ser feito no ato da oportunidade. Não negligencie, porque você não passará por esse caminho outra vez. Não nos esqueçamos que os ricos também sofrem existencialismo, depressão, angústia, solidão. Esse também é o nosso próximo que precisa ser ajudado. Como disse alguém, o próximo não tem rosto. Mateus 25:36, vestir-os nus. Vez por outra a gente dá aquela olhada crítica no nosso guarda-roupa e damos de conta que algumas roupas estão ociosas. O que fazer com essas roupas? Doar para assistência de caridade, jogar fora, vender, doar para alguém específico? Você escolhe. Que tipo de roupa você escolhe para doação? Aquela que não te serve mais ou aquela que não te presta mais? Mãe, o que você tem feito com as roupinhas do seu bebê que já cresceu? Guarda como recordação, vende, doa, guarda para o seu próximo bebê, você escolhe. Eu soube de pessoas ausentes nos cultos da igreja com vergonha de repetir o mesmo vestido, ou então fazer rodízio de igreja em igreja para não perceberem a mesma roupa. Eu não estou falando de economia, é pobreza mesmo. Para quem não tem, até brechó é caro. Mateus 25:31-46. Preste muita atenção, porque aqui está o ponto central da mensagem de hoje. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam em sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, sem roupa ou doente, ou na cadeia, e não ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Porque para ser recebido no céu, você e eu precisamos amar a Deus e o próximo. Esse é o resumo da lei. A lei de Deus é dinâmica, é operante, deve ser praticada. Aqui está o verdadeiro cristianismo e é exatamente aqui onde se encontram os juros referentes aos talentos que Deus te concedeu. Lembre-se, um dos maiores pecados é o da omissão. Não seremos salvos pelas nossas obras, porém, não devemos negligenciar o fato de que seremos julgados pelo que também deixamos de fazer. Nossa vida e nossos atos são uma evidência de que um dia encontramos com o Salvador. Na parábola dos talentos, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Nossa religião não deveria ser um mero credo,
mas uma vida de serviço, porque quando Jesus voltar, será esse o tipo de prestação de contas que você e eu teremos a dar. Servir ao próximo é o maior talento que Deus confiou a você e a mim, e não há restrições para alguém que deseja usá-lo. O que passa disso, por maior que seja o talento, não passa de arrogante exibicionismo e combustível para o dia do juízo. Deus poderia ter encarregado aos anjos o serviço de levar esperança e salvação às almas perdidas, mas incumbiu essa missão a você e a mim. Há boas razões para isso. Como poderia um anjo que nunca pecou ter empatia por um pecador que está lutando para vencer um pecado que o assedia? Mas você e eu podemos fazer. Mas então, qual é o nosso problema hoje? Nós cristãos falamos, teorizamos, pregamos e até filosofamos sobre o amor de Deus. Será que ao mesmo tempo não estamos buscando evasivas ou justificativas para escaparmos do dever de servir? Os judeus achavam que pelo fato de terem nas veias o sangue de Abraão, teriam sua salvação garantida. Ora, pertencer a uma igreja ou acumular cargo jamais garantirão por si só a entrada de ninguém no céu. Não adianta ser PhD em teologia, um eloquente orador, um afinadíssimo cantor, ou mesmo ter ótima reputação e, no entanto, ser insensível às necessidades dos outros. Na lista de males enumeradas a Timóteo, o autor denuncia aqueles que fazem profissão de cristianismo, mas não revelam em sua vida os frutos de uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Diz ele, tendo aparência de piedade, mostram-se destituídos de poder. Meu caro, nada há digno de louvor no mero cumprimento das obrigações que a igreja ou a sociedade nos impõe. Se nosso serviço é medido pela regra do mínimo esforço, seremos classificados entre os servos inúteis. Se fizermos somente aquilo que deveríamos fazer, o que fizemos de extraordinário? É indo além do dever que estaremos acrescentando juros aos talentos que Deus nos confiou. Somente quando andamos espontaneamente a segunda milha, quando habitualmente vamos além do dever, é que podemos esperar um dia ouvir dos lábios do Mestre: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Êxodo 4:2. Que tens nas mãos? Moisés apacentava o seu rebanho embaixo do sol escaldante no deserto, quando algo estranho lhe chamou a atenção. Ele chegou mais perto para ver aquele estranho fenômeno quando ouviu a voz do grande Eu Sou chamando pelo nome. Imediatamente encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus, e um diálogo se seguiu entre Deus e Moisés. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na sua mão? Ele disse: uma vara, Senhor. Era Deus chamando Moisés para libertar o seu povo das mãos dos egípcios. Mas, Senhor, quem sou eu para essa tremenda tarefa? Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua, não tenho esse talento. A ordem de Deus dada a Moisés se encontrou sem confiança em si, com dificuldades no falar, tímido, baixa estima. Moisés realmente já tinha até esquecido a língua dos egípcios. Não sabia falar em público, e Deus reconheceu essa sua limitação, mas a obra deveria ser feita por ele. Moisés resistia ao chamado de Deus e com ele questionava. Então Deus respondeu: quem fez a boca do homem não sou eu, Senhor? Quem sabe Deus está dizendo a você, neste momento: quem fez a sua boca? Quem fez as tuas mãos? Quem fez os teus pés? Para um plano especial que ele tem para a sua vida. E você continua resistindo. Então disse o Senhor a Moisés: vai agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Que história maravilhosa e animadora de Moisés. E Moisés obedeceu. E por intermédio dele, Deus operou grandes sinais e maravilhas e o fez líder, administrador, legislador e profeta. Aquele mesmo Deus que abriu a boca de Moisés está aqui entre nós, disposto a fazer maravilhas com o mínimo que você tem a oferecer. Você não tem talentos? Moisés também achava que não tinha? Que tens na tua mão? Davi tinha somente uma funda e 5 pedrinhas. Usando esse simples instrumento no poder de Deus, ele abateu aquele arrogante gigante, inimigo de Deus e de seu povo, dando a vitória a Israel. Que tens na tua mão? Um garoto, em meio a uma multidão, tinha apenas uma merendinha, um lanche, suficiente para uma criança. Mas sob o desprendimento desse garoto e sob a bênção do Senhor, esse simples lanche pôde satisfazer a uma numerosa multidão e ao próprio Jesus Cristo. Que tens na tua mão? Uma mulher cheia de pecados.
tinha em suas mãos um recipiente contendo um caro perfume, e com ele ungiu os pés de Jesus, preparando-o para o seu sepultamento. Que tens nas mãos? Martinho Lutero, o grande reformador, tinha um documento no qual reuniu 95 razões por que se opunha às indulgências. Com muita coragem e ousadia, afixou-as à porta de sua igreja, iniciando assim um movimento que mudou o rumo da história. Os discípulos de Cristo, homens rudes e letrados, tinham apenas uma rede de pescar nas mãos, e pela convivência com Cristo, eles se transformaram em sábios e destemidos pescadores de homens para o reino de Deus. Que tens nas mãos? Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou uma toalha, colocou em seus ombros e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha. Meu caro, naquela hora de angústia e tristeza, Jesus tinha em sua mão uma toalha, símbolo de um serviço desinteressado em favor de outros. Era a majestade do céu, inclinando-se humildemente para ensinar-nos a grande lição do serviço. Não há limites para alguém que se coloca à disposição de Deus em servir ao semelhante. Esse é o maior talento que Deus confiou a você e a mim. E você, meu caro, o que é que você tem na tua mão? Vamos tomar agora em nossas mãos a toalha e discretamente servir aqueles por quem Cristo deu a sua vida. Pense nisso.